Fala rapaziada, tudo certo? Aqui é o Felipe trazendo mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo para falar de Tottenham. Dessa vez, pré-jogo entre Tottenham e Villarreal, válido pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. O nosso Tottenham de volta à Champions League depois de 2 anos. Tenho boas expectativas para o jogo, a gente vai comentar aqui, tá certo? Mas antes, deixa o like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Na descrição do vídeo vai estar as minhas redes sociais. Eu falo sobre o Tottenham nelas também. Beleza, pessoal? Bom, Tottenham e Villarreal, o jogo vai ser no Tottenham Hotspur Stadium. É importante estrear em casa, estrear com vitória, com certeza, vai ser muito importante, até para dar continuidade a esse bom início de temporada, dar moral também aos jogadores, ao clube, para essa continuidade de Champions League, pessoal. Já adianto para vocês que eu acho que o Villarreal vai ser um dos jogos mais chatos que o Tottenham vai ter para fazer nessa fase de liga, tá? É óbvio que você tem um PSG fora de casa, que acho que é unanimidade, né? Que vai ser o jogo mais difícil. Mas junto ali do Villarreal, que é um bom time, cara, é um bom time. Você vai ter o Borussia Dortmund, que é um time inconsistente, mas o jogo é no Tottenham Hotspur Stadium. Se você for pegar peça por peça, talvez o Borussia Dortmund seja até melhor que o Villarreal mesmo. Só que não acho o Borussia Dortmund esse time todo também no papel, não. Tá? E você também vai ter o Eintracht Frankfurt fora e o Mônaco fora, e aí é mais para frente, a gente ainda vai ver com calma, né? Mas bom, vamos falar primeiro de como o Tottenham deve vir para esse jogo. E eu já adianto a vocês que eu tenho certeza que uma alteração em relação ao jogo do West Ham vai acontecer, e outra pode ser que aconteça. Vamos falar. O Tottenham no jogo contra o West Ham foi lá com o Vicário, Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Spence. No meio campo, João Palhinha como primeiro volante, Pape Sarr e Bergvall saindo mais para o jogo, Xavi Simons na ponta, Kudus na outra e Matstel no ataque. Eu tenho certeza que o Matstel não vai jogar, afinal de contas ele não foi inscrito nessa Champions League, tá pessoal? Então aí ou vamos ter Kolo Muani ou Richarlison. Eu acho que o Thomas Frank vai optar pelo brasileiro, pelo Richarlison, até por ter começado a temporada bem pelo Tottenham, né? Ter feito a pré-temporada com o elenco, diferentemente do Kolo Muani. Eu até acho que no futebol jogado existe a possibilidade, é uma possibilidade grande de acontecer, inclusive, do Kolo Muani durante a temporada pegar essa vaga do Richarlison. Não vou cravar aqui, até porque são diversos fatores que tem que ser levado em consideração. Se você for pensar que o Kolo Muani não é jogador em definitivo do Tottenham, né? E aí você vai valorizar o cara, para o cara daqui a pouco não estar mais no seu clube. Não, valoriza um ativo, né? Mas é claro que, assim, bola por bola eu acho o Kolo Muani melhor. Mas pro jogo de amanhã, acho que o Richarlison vai ser titular. E uma outra, eu não vou dizer que é provável igual essa primeira que eu citei, não é, né? Aliás, a primeira que eu citei é um fato, né? Porque o Matsell não pode jogar a Champions. Pelo menos não nessa fase de liga. Mas uma possível mudança poderia acontecer no meu campo. Talvez, por ser um jogo mais complicado, jogo de Champions League, que você necessita de uma experiência maior em campo, o Thomas Frank opte por tirar o Bergvall e colocar um Bentancur. O que eu já adianto, se acontecer, na minha opinião, vai ser um erro. Porque o seu meio campo fica previsível, cara. A partir do momento que você tem Pape Sarr, Bentancur e João Palhinha, fica previsível. O Sarr, diferentemente dos dois, ainda chega ao ataque. Não é tão bom, na minha opinião, na chegada ao ataque, igual o Bergvall, mas ele ainda chega ao ataque. Ele ainda tem algo a acrescentar. Agora, o Bentancur e o Palhinha não tem. Você fica totalmente previsível caso você vá com os três meio-campistas que eu citei. Agora, se ele mantiver o Bergvall, acerto, cara. Acerto. Você tem um cara que chega bem ao ataque, você ainda vai ter um equilíbrio do meio campo, que é o Pape Sarr, que atacando vai bem, defendendo vai bem, e você tem um João Palhinha, que é um homem ali de segurança, entendeu? De marcação, de segurança. Então, eu, particularmente falando, a única alteração que eu faria era justamente na posição de camisa 9. Eu não começaria com o Matstel, por motivos óbvios, igual eu expliquei, mas de resto, mesmo time. Mesmo time, cara. Eu não modificaria em nada, tá? Inclusive, eu acho que o Thomas Frank ele vai ter que dar sequência a um time titular em algum momento. Vai ter algumas peças ali que não vão poder sair do time titular. Você precisa dar uma sequência. Até para esses caras entrarem numa mesma rotação, no entrosamento, sabe? Enfim, eu acho que vai ser basicamente isso em relação ao Tottenham amanhã. Vou estar dando uma olhada aqui agora no Villarreal. Vamos estar falando um pouquinho do Villarreal aqui, pessoal, para a gente entender como que chega o nosso adversário de amanhã, tá? O Villarreal, essa temporada na La Liga,
já fez 4 partidas, venceu as 2 primeiras, empatou a terceira e perdeu para o Atlético de Madrid neste último sábado, tá? Sábado, o Atlético de Madrid venceu o Villarreal no Wanda Metropolitano. Venceu o Real Oviedo na estreia, o Real Oviedo recém-promovido à La Liga, o Real Oviedo ficou com um jogador a menos, enfim. Não foi uma partida tão difícil para o Villarreal, teve 5 vezes mais chutes que o adversário, natural, o Real Oviedo é um time bem menor, aí meteu 5-0 no Girona, 5-0 no Girona, óbvio, tá, pessoal, não é aquele Girona da temporada 23-24, né, que teve o Savinho muito bem, que teve o Doibvi, que hoje está na Roma, né, muito bem, o Ian Couto, que tá até no Borussia Dortmund, né, que vai ser nosso adversário, não é, tá, deixando bem claro, é importante frisar que, cara, olhando aqui rapidamente, tem o Vitor Reis, brasileiro, do Manchester City, tem emprestado lá, mas assim, de resto é um time bem a boca mesmo, cara. Tem o Blind até hoje, tem o Tsingankov, né, falam bem dele, mas assim, o Thomas Lemar, aquele que era refúgio do Atlético de Madrid, já foi um bom jogador um dia, né, mas tá no Girona, enfim. O Witzel, cara, olha aí, o Witzel tá no Girona, que coisa. Mas assim, é um time mais fraco, tá? Aí empatou em 1-1 com o Celta, o Celta fez um gol no finalzinho, com ele mesmo, Borja Iglesias, e perdeu para o Atlético de Madrid de 2-0, tá? Tô olhando aqui agora a provável escalação do Villarreal, vamos estar dando uma passada aqui, lembrando, é provável escalação, tá? Brasileiro no gol deles, né, o Luiz Júnior, bom goleiro o Luiz Júnior, tá? Confesso que não conhecia há muito tempo, fui conhecer acho que no final da temporada passada. Aí eles vêm com uma linha de 4 defensores. Santiago Mourinho, confesso que não conheço. O Juan Foyth, sim, o Juan Foyth, esse mesmo que você está pensando. Ah, é aquele Juan Foyth? É aquele Juan Foyth, tá? Que inclusive foi convocado aí para a seleção argentina na última data FIFA. Rafa Marinho, para quem não sabe, é um zagueiro prospecto da base do Real Madrid, acho que ele está emprestado para o Villarreal. E o Sérgio Cardona, que eu não conheço, que eu não conheço sinceramente, tá? Aí, num segundo SofaScore, tá? Numa linha aqui de 4 meio-campistas também. Buchanan, que é da Inter de Milão, foi contratado, tá? Bom jogador, inclusive já fez um hat-trick nessa temporada. Ele não é disso, né? Um jogador mais... Ele até apoia bem, mas é bem controlado ali como se fosse um ala, né? Um Dumfries da vida, sabe? Cara, me surpreendeu, fez até um hat-trick já nessa temporada, né? Ele que é canadense. Enfim, é um jogador mais físico. O Começanha, confesso que não conheço. Pape Gueye. É aquele Pape Gueye que jogou no Everton? Não pode ser ele, não. Não, acho que não é ele, não. Porque se for aquele Pape Gueye, eu tô... Não. Aparentemente é o Pape Gueye que jogava no Olympique de Marseille. Não conheço tanto, mas pelas características aqui, mapa de calor que eu tô vendo no SofaScore, e o que eu falo, né? Mapa de calor, ele não engana. Não engana. Tem como enganar o mapa de calor. É um jogador mais defensivo. Nicolas Pepe, aquele mesmo que jogou no Arsenal, tá? Aquele mesmo. Então, esse sim é um jogador de mais produção, mais ataque. E na frente, uma dupla de ataque bem interessante, cara. Ayoze Pérez, Ayoze Pérez que, se eu não me engano, passou pelo Newcastle, né? Alguns anos atrás. Ou melhor, vários anos atrás, né? Faz muito tempo. Jogou no Leicester também, se não estiver enganado. E do lado dele, Mikal Tadse, que eu diria que é a principal arma ofensiva desse time. Tá? Eu gosto do Mikal Tadse, cara. Eu acho um atacante interessante. Engraçado que ele teve um salto de carreira muito grande, né, cara? Ele jogava no Metz, da França. Aí ele fez uma boa Eurocopa pela Geórgia, Eurocopa de 24, né? Foi jogar no Lyon. No Lyon, ele teve até números interessantes, números decentes. 18 participações em gols em uma temporada. Interessante. Na única temporada que ele jogou pelo Lyon, aliás. Achei ele um jogador interessante, tá? Então, esse seria o time titular. Repetindo, Luiz Júnior, no gol, Mourinho, Foyth, Rafa Marinho e Cardona na defesa, Buchanan, Comenciana, Pape Gueye, Nicolas Pepe no meio campo, Mikal Tadse e Ayoze Pérez no ataque, tá? E já adianta aqui também que os desfalques do Villarreal, embora deixa eu ver, conheço só um só, que é o Kambawala, tá como dúvida, aliás, ele tá como dúvida. Kambawala é um jogador mais defensivo, tá? O Gerard Moreno eu também conheço, né? Já tá o Achelle, né? Já tá mais em fim de carreira o Gerard Moreno, mas também tá como dúvida. E fora tá o Logan Costa, não conheço sinceramente, e o La Torre, aparentemente é o jogador da base deles, também não conheço, tá, pessoal? É um time que, assim, fisicamente me parece um time interessante, tá? O meio campo que você tem o Pape Gueye, que é um jogador mais defensivo,
O Comeciano me parece um jogador muito físico, pelo que tá aparentando aqui, tá? E o Buchanan eu sei, o Buchanan já vi alguns jogos dele. Um jogador bem físico. Cara, tomar cuidado na frente com o Michael Tatsi e Ayoze Pérez, além do Nicolas Pepe, né? Porque o Nicolas Pepe, Pepe, não sei, enfim. No auge dele ali, quando ele jogava, foi pelo Lille ou Nice, eu sei que ele jogou na França. Ele é um jogador interessante, produtor, né, cara? Mas ele foi pro fracasso, não, desandou a carreira dele. Mas assim, contra o Tottenham, a gente tem que sempre esperar o que pode acontecer, tá, pessoal? O Michael Tatsi, eu acho um jogador interessante. Não é um 9 que eu diria, nossa, esse camisa 9 é um artilheiro que não sei o que, chegou, bola para ele, vai ser gol. Não, não é um 9 tão clínico, né? Mas é um bom jogador, tem velocidade, tem drible curto ali, é interessante. E o Ayoze Pérez, cara, o Ayoze Pérez é um jogador experiente, já jogou em Premier League, jogou muitos anos, aliás, em Premier League, né? Tem que tomar cuidado. Agora, eu acho o Tottenham franco favorito, gente. Franco favorito, o Tottenham é franco favorito. Como que o jogo vai acontecer, a gente não sabe. Cada jogo é um jogo, entendeu? Cada jogo é um jogo. O Villarreal começou bem a temporada, nos últimos 2 jogos tropeçou. O Tottenham começou bem, teve aquela partida horrorosa contra o Bournemouth, mas fez uma partida que com 2 tempos muito diferentes, né? Mas que no final das contas conseguiu vencer o West Ham, sabe? Cada partida é uma partida, não adianta. Mas eu acho que o Tottenham é favorito, novamente. Eu iria num esquema parecido com o que foi o jogo contra o West Ham. Desde que, é importante frisar, até foi pauta aqui do pós-jogo que eu fiz, que eu não adiantaria tanto o Bergvall igual o Thomas Frank fez na partida com o West Ham. Cara, teve momentos, quem assistiu o jogo vai saber o que eu tô falando. Teve momentos que o Xavi Simons pegava a bola pela meia esquerda ainda e o Bergvall já estava na entrada da grande área do West Ham, sendo um segundo atacante, estava fazendo quase que uma dupla com o Matistel. Sabe, eu acho que você perde um camisa dessa, ficava um buraco no meio campo. O Pape Sarr caindo muito pelo lado direito e ficava um buraco no meio campo. Eu não faria isso, Eu deixaria o Bergvall como um homem um pouco à frente do Pape Sarr, quase que formando uma espécie de triângulo, só que faltando um dos lados, no meio campo. O Palhinha mais recuado, você adianta o Sarr e adianta um pouco mais o Bergvall. Deu para entender? Então, eu faria isso. Eu acho que o Thomas Frank ele pode justamente fazer isso, até porque, seja Colomuani, seja Richarlison, jogando na posição de 9, ele já tem mais experiência que o Matistel, né? O Matistel nem sempre foi um camisa 9, né? Então, Richarlison e Colomuani já tem mais experiência naquela área ali, sabe? Conseguem dominar melhor aquela área. Mas de resto, cara, o Tottenham é meu favorito e tem que ganhar amanhã, gente. Tem que ganhar amanhã porque primeira rodada, para dar confiança, sabe? Se possível, fazer saldo. A gente viu que na última fase de liga, o Tottenham, obviamente, não estava disputando a Champions, mas pela repercussão, obviamente, a gente vê. PSG, Manchester City, na última rodada, disputando vaga e brigando por saldo de gols, entendeu? Então tem que fazer saldo. Meu palpite para amanhã, 2-0. 2-0. Eu vi uma notícia aí agora que o West Ham, ex-clube do Kudus, devolveu, inclusive, o banquinho, aquele banquinho mesmo que ele comemorava os gols, que é bizarro, né, cara? Porque o banco foi um presente de Gana, né, do país dele. Eu não sei em que condições que se deram esse presente, se foi o governo de Gana, se foi, sei lá, algum lugar de Gana, a cidade natal dele que deram para ele, mas fato é que veio de Gana. E ele comemorava esses gols lá no Estádio Olímpico de Londres, do West Ham, usando esse banquinho. E só nesse jogo agora contra o contra o West Ham, com o Kudo já pelo Tottenham, que devolveram esse banquinho para ele. Então tô assistindo que agora vai sair gol dele, tá? Eu acho que vai ser um gol do Kudus e eu acho que vai ter um gol do Pedro Porro. Acho que vai ter um gol do Pedro Porro. No melhor estilo Pedro Porro. Quase chegando na área, chutando de fora, aquela porrada de fora. Vamos ver, né? Vamos ver. Tô com boas expectativas e é claro que amanhã vai ter pós-jogo aqui depois da partida. A partida é 4 horas da tarde, né? O ruim é que, cara, eu queria muito ver o jogo do Real Madrid amanhã também. Não vou mentir. Mas o jogo vai ser no mesmo horário. Acho que vai ser Real Madrid e... Agora não lembro se é o Olympique de Marseille. Agora não lembro. Mas vai ser Real Madrid alguém aí. O que importa é o Tottenham. Tá certo, pessoal? Mas bom, eu vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta, comenta, compartilhe o conteúdo. Na descrição do vídeo, todas as minhas redes sociais, falo sobre o Tottenham por lá também. Beleza? Vou ficando por aqui então. Valeu, falou e fui.